É necessário buscar uma cura definitiva para a luxúria. A natureza humana tem sido corrompida por esse vício, e a queda do homem distorceu nossos anseios. O pecado tem o poder de corromper e alterar a essência da humanidade. Por essa razão, a luxúria representa um problema significativo para a sociedade, sendo um dos pecados que tem causado angústia e destruição. Efésios 4:22 nos ensina a nos despir do velho homem, que é dominado por desejos enganosos. A luxúria é um desejo maligno e incontrolável, que se manifesta em paixões indomáveis. A Bíblia frequentemente nos mostra exemplos de como a luxúria pode levar uma pessoa à destruição e influenciar suas decisões. A luxúria é frequentemente estimulada pelo olhar, como vemos em Jó 31:1, que diz: "Fiz um pacto com os meus olhos, de não olhar com desejo para as virgens." Além disso, 1 João 2,16 ensina que tudo o que está no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. É importante reconhecer que a luxúria é alimentada pelo que homens e mulheres veem com seus olhos. Se você está lutando contra a luxúria, é essencial reconhecer que esse problema está relacionado com os seus olhos. Por exemplo, se você está consumindo conteúdo inadequado na internet, é importante reconhecer que esse comportamento está ligado ao que seus olhos veem. Jó nos transmitiu a mensagem de que ele assumiu um compromisso com seus olhos, abstendo-se de olhar para a nudez de uma mulher e evitando que pensamentos impuros invadissem seu coração. Ele compreendia algo que muitas vezes esquecemos. Nossos olhos podem ser a origem de muitos problemas. Como crentes, isso implica que há coisas que devemos evitar olhar, lugares que devemos evitar frequentar, e programas de TV, filmes ou sites que não devemos assistir ou visitar. Precisamos lembrar que nosso corpo é o templo do Espírito Santo e, portanto, devemos cuidar dele de maneira adequada. É essencial reconhecer que esses mesmos olhos que usamos para ler a Santa Palavra de Deus são os mesmos que podemos usar para consumir conteúdos profanos na internet. Os mesmos olhos que você utiliza para estudar as Escrituras também podem ser usados de forma inadequada para satisfazer desejos carnais. Isso é inapropriado. A Bíblia, em 1 Coríntios 6:19, nos lembra que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em nós, e que fomos comprados por um preço. Portanto, devemos glorificar a Deus em nosso corpo e espírito, pois pertencemos a Ele. É nosso dever honrar o santuário de Deus. É importante lembrar que as pessoas que produzem conteúdos profanos que você assiste quando está sozinho são filhas, mães, irmãs, e têm valor e dignidade como qualquer outra pessoa. Seria desconfortável para qualquer pessoa descobrir que um ente querido está envolvido na produção de vídeos profanos por dinheiro. Algumas pessoas podem argumentar que não se importariam, desde que não fosse um membro próximo da família. No entanto, essa atitude levanta a questão de se essa postura é condizente com os princípios cristãos. Um verdadeiro cristão deve ter compaixão pelo próximo e não ser insensível diante dessa situação. Falando sobre a questão dos olhos, podemos refletir sobre um exemplo do rei Davi, conhecido por sua piedade, mencionado em Samuel 11. Certa tarde, Davi levantou-se de seu leito e caminhava no terraço da casa real, quando avistou uma mulher bonita lavando-se. Embora ele pudesse ter reconhecido imediatamente que estava prestes a cometer um erro e ter se retirado para seu quarto, Davi não parou por aí. Davi persistiu em buscar Batseba devido à sua beleza evidente. Ela era, de fato, uma mulher muito bonita. Esse comportamento revelava a presença da luxúria em Davi, sendo alimentada pelo que seus olhos viam. Ele continuou a olhar e olhar até chamar por ela. Embora tenha se deitado com ela, não parou por aí. Esse único ato de indulgência levou Davi a cometer outros pecados pelos quais pagou um preço alto. Ele mentiu, fez planos e até mesmo ordenou o assassinato de um homem, tudo por causa de sua luxúria. É importante compreender que a luxúria não termina ali. Ela tem uma habilidade singular de arrastar alguém para outros comportamentos inapropriados. A luxúria tem o poder de conduzi-lo a lugares que você nunca planejou ou imaginou. Ela pode levar uma pessoa a cometer atos que jamais pensou em fazer anteriormente. Um simples ato de olhar pode evoluir para algo muito pior. Como vimos no caso de Davi, ele chegou ao ponto de cometer assassinato devido à sua luxúria. Durante um ano,
ele se afastou de Deus. A luxúria tem o poder de fazer com que alguém haja de maneira contrária ao seu caráter e pode arruinar a vida de uma pessoa. Tenho testemunhado pessoas que foram prejudicadas pela luxúria e se perguntam como chegaram a tal ponto. A Bíblia nos exorta a fugir da imoralidade sexual, conforme mencionado em 1 Coríntios 6,18, pois aquele que peca sexualmente está pecando contra o seu próprio corpo. A Bíblia nos orienta a lutar contra certas coisas e a fugir de outras. No entanto, muitas pessoas têm dificuldade em vencer a batalha contra a luxúria e a pornografia por duas razões principais. Em primeiro lugar, elas não exercem controle sobre seus olhos. Em segundo lugar, elas tentam lutar contra algo que Deus as instruiu a fugir. Em 2 Timóteo 2:22, lemos: Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz, juntamente com os que de coração puro invocam o Senhor. Agora, permita-me fornecer alguns exemplos práticos para ilustrar a diferença entre lutar contra a luxúria e fugir dela. Um exemplo de luta contra a luxúria é quando duas pessoas que estão em um relacionamento decidem passar tempo juntas em uma casa vazia, a sós, confiando em sua capacidade de controlar seus desejos e serem fortes o suficiente para resistir à tentação. No entanto, um exemplo de fuga da luxúria é quando essas mesmas duas pessoas, em vez de se colocarem em uma situação arriscada, decidem ter um acompanhante presente que possa mantê-los responsáveis e evitar situações comprometedoras. É importante evitar buscar situações que possam levar à luxúria e ser cauteloso para não cair em tentação. Tomar boas decisões não se resume apenas a escolher o que fazer, mas também a escolher o que evitar. Quando você procura deliberadamente evitar situações em que precisa tomar decisões, está tomando uma decisão acertada por padrão. Por outro lado, se você constantemente se coloca em situações em que precisa decidir, há uma maior probabilidade de tomar uma decisão equivocada. Por exemplo, um homem casado que decide ir a uma boate está se colocando em uma situação comprometedora. Como cristão, ele não deveria estar em um lugar como esse e sabe que a boate é um ambiente propício à tentação. Assim como Davi, quando ele viu Batseba, estava em um lugar onde não deveria estar. Em vez de estar na guerra com seus homens, ele optou por ficar em casa. Ele se colocou em uma situação comprometedora, o que acabou levando à sua queda. É interessante notar que depois que Paulo instruiu Timóteo a fugir dos desejos malignos da juventude, ele também o instruiu a seguir a justiça, a fé, o amor e a paz, mas com uma companhia específica. Ele deve seguir essas coisas com aqueles que invocam o Senhor com um coração puro para superar a luxúria. Escolher uma boa companhia é fundamental, pois há duas direções. Uma que leva à justiça, fé, amor e paz, e outra que leva à luxúria. Acompanhado da pessoa errada, é provável que você seja levado à luxúria. Qual é o tipo de companhia que você anda frequentando? Algumas companhias tornam mais fácil cair em tentação da luxúria. Algumas companhias tornam mais fácil trair seu cônjuge. Todos os meus amigos estão trapaceando, então eu também posso fazer isso. É um exemplo de companhia que facilita a traição. Algumas companhias tornam mais fácil praticar a fornicação. Todos os meus amigos estão fazendo isso, então por que eu não posso? É um exemplo de companhia que facilita a fornicação. Algumas companhias tornam mais fácil assistir conteúdo profano na internet. Todos os meus amigos estão assistindo, então eu também posso. É um exemplo de companhia que facilita esse tipo de comportamento. Existem duas maneiras de vencer a luxúria e a pornografia. Em primeiro lugar, é preciso controlar os olhos. A luxúria começa com os olhos. A fornicação começa com os olhos. O adultério começa com os olhos. A vontade de assistir conteúdo profano implora pelos seus olhos. Proteja seus olhos e não deixe que a luxúria os controle. Quando você vê uma pessoa atraente, não permita que sua mente se torne como a de Davi, que permitiu que a luxúria crescesse. Você pode apreciar a beleza de alguém sem desejar o que é de outra pessoa. Proteja seus olhos. Evite programas de TV que o levem a querer assistir vídeos imorais na internet. A pornografia é o principal problema relacionado à luxúria, e você precisa lidar com isso controlando seus olhos. Em segundo lugar, é importante lembrar que Deus nos instruiu a fugir da luxúria e não tentar lutar contra ela.
Não tente lutar contra algo que Deus lhe disse para fugir. Confie em Deus e evite situações comprometedoras que facilitem a luxúria e a traição. Se você tentar confiar em seu próprio autocontrole, perderá para a luxúria. Ela o destruirá, tirará sua alegria, felicidade e dinheiro. Em vez disso, mantenha boa companhia e rodeie-se daqueles que desejam seguir a justiça, a fé, a caridade e a paz. Guarde seus olhos e controle seus desejos. Que Deus te abençoe grandemente. Se inscreva em nosso canal e deixe seu like.